Olá, muito bom dia, tudo bem? Vou colocar aqui o tema, né? Esse tema aqui super fantástico, como empreender sem, essa é boa, né? Sem tirar dinheiro do bolso. Uhul! Esse vai ser um tema bacana para a gente discutir, galera. Muito bom dia. Vai tomar um cafezinho comigo. Vamos fixar aqui. Legal. Muito bom dia, Sheila. Tudo bem? Hoje eu não mandei o WhatsApp de manhã cedo para ver se a galerinha tá ligada, tá acordada. E aí, tem caminhado muito ali no Pomerode Fundos? Eu gosto daquele lugar, viu? Acho super bacana. Sempre que eu posso. E com esse frio todo aí, o negócio de caminhar tipo 11 da manhã, né? Quando vai pegar as crianças da escola. Mais ou menos isso. E aí, tudo jóia? Vamos começar a empreender sem tirar dinheiro do bolso. Aproveitar aqui que o Insta tá chamando aí o pessoal. Apesar de que eu não mandei a mensagem do WhatsApp, né? Eu não mandei a mensagem do WhatsApp para a turma. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Por aqui não, pelo computador não vai dar para fazer, seria só pelo celular. Então hoje de manhã a gente não mandei ontem à noite. Então quem ficou atento vai ver isso daí. Bom dia, Lotus Locação, tudo bem? De onde você fala? Vamos falar hoje sobre um tema muito bacana, sobre formas de empreender sem tirar dinheiro do bolso. E acredite, existem várias formas, né? Eu fico olhando aqui, estava traçando, falei, nossa, quantas oportunidades são, né? Mas vamos entender o porquê, né? Você tem normalmente dois perfis, aí são 4 perfis, né? Básicos, são 4 perfis de comportamento, a gente falou isso na terça passada, um pouquinho sobre isso, sobre os perfis de comportamento, tá? Que você tem o dominante, o D de dominância, o I de influência, o S de estabilidade e C de cautela e conformidade. Esses são 4 perfis, né? E as variações desses perfis de 1 a 10 vão definindo padrões de comportamento. Existem 15 padrões comportamentais no mundo. Então, vou dar um exemplo de um D muito alto, Donald Trump, o I muito alto, o Silvio Santos, um S muito alto, a Madre Teresa de Calcutá, e um C muito alto, o Isaac Newton, por exemplo. Se pegar e juntar esse pessoal, tu vai ver que são líderes, de uma certa forma, com perfis comportamentais completamente diferentes. Tá? Então, por que eu estou falando isso logo de cara? Porque hoje tem aquelas pessoas que têm medo de empreender e tem aquelas pessoas que são, ao contrário, extremamente ousado, corre risco, vai lá, acredita. São as características comportamentais de um empreendedor, né? Então, isso já é, por si só, a questão do empreendedorismo muito associada a essa característica comportamental, né? Então, isso devido aos 5 sentidos, né, o tato, olfato, paladar, audição e visão ao longo da vida, nós registramos na nossa mente o que nossos pais falaram, o que os nossos amigos falaram, o que os nossos tios falaram, o que os professores falaram, o que a televisão fala, e nós vamos registrando na nossa mente nossas crenças adotadas e herdadas, e também vamos vivenciando, tendo, né, vivência em relação a isso, e criamos nossas crenças experimentadas, experienciadas, que fazem com que a gente tenha certas dificuldades. E aí eu vou dar um exemplo. Bom dia, Rei Antônio. E aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que nasceu numa casa onde os pais são empresários e faliram, né? Vou dar um exemplo. Os amigos dele também abriu o negócio, faliu. E aí ele vai vendo lá as estatísticas do Sebrae, que a cada 10 empresas, 9 fecham em 5 anos, a dificuldade de empreender em meio à crise. Ele começa a ler e acompanhar isso, e a internet é fantástica, que ela gera um algoritmo que vai entregando
para a pessoa o conteúdo que ela está vendo. Então vai aparecer pipocando na telinha dela os vídeos do YouTube e tal que fazem sentido aquele assunto, ou seja, a dificuldade de empreender. Então, e ainda assim ela pode até correr o risco, ela ousa e corre risco e abre um negócio e falha. Então, ela teve uma criança nesse exemplo adotada, herdada e experimentada. Logo, para essa pessoa, ela acredita que empreender não é o negócio, ou ela não tem competência para essa finalidade, daí surge bastante o medo de empreender. Esse é um dos pontos bem interessante. Agora, vamos entender o seguinte, como que as pessoas começam a empreender também? Por outro lado, existem pessoas que talvez tenham passado por todas essas crenças e ainda elas não têm opção. Elas não têm opção. Às vezes está trabalhando numa empresa, de repente é demitida dessa empresa, exemplo, e aí ela tem que, na falta de opção, né, você está à beira do abismo, o que eu vou fazer? Cara, tenho que se encontra como saída do empreendedorismo, vai lá e começa a empreender. Então, o que nós temos hoje no mercado de empresários? Tem muitos empresários, vocês com certeza conhecem alguém, inclusive, se puder depois compartilhe isso com essa pessoa, né? Tem muitos empresários que estão empresários, mas não são empreendedores, né? Ou seja, a falta de opção fez com que ele abrisse um negócio, colocasse lá o pouco que tinha, ou pegou um empréstimo, por falta de opção, ele abriu um negócio. Então ele é um empresário, e muitos deles têm empresários ali sem nenhuma competência comportamental para se tornar um empresário. Mas que a vida o conduziu para esse lado, né? Uma demissão, uma falta de repente o cara está lá no bom vivan e de repente, uau, me tornei pai, preciso empreender, preciso fazer alguma coisa, o que eu tenho, ou uma educação que eu tenho, não dá para ganhar muita coisa, e mesmo hoje em dia pessoas formadas aí não estão ganhando muito, né? De uma certa forma, alguns sim, outros não, mas assim, a maioria das pessoas não. Então elas começam a empreender porque quer de repente pagar um colégio particular para o filho, quer botar um plano de saúde e tal, e você parar para perceber, se você pagar só essas coisas básicas, mais aluguel, mais luz, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, dificilmente hoje tem emprego que consegue ajudar isso, salvo, né, outras pessoas que estão seguindo a linha. Mas eu estou falando da linha de empresários que estão no mercado aí, que acabam empreendendo também por falta de opção. Fez sentido? E eu vou contar um pouquinho da minha história como empreendedor. Lá atrás, eu acho que eu tinha 14 anos, mais ou menos. E eu já queria meu dinheirinho, sabe? Não queria ficar pedindo pro meu pai. E uma coisa que eu pedi pro meu pai, foi engraçado, ele é funcionário aposentado da Caixa Econômica Federal. E eu falei assim, pai, compra um computador para mim. Eu me lembro, com 10 anos ele comprou um computador para mim. Eu tinha 10 anos de idade. O pessoal deve estar curioso, né? TK 2000, não menos, era o TK 85. TK 85, tinha 82, enfim, TK 85. E aí, fiquei 2 meses com ele, não gostei. Né? Naquela época, para programar não era uma coisa fácil. Lá para os 14 anos, 4 anos depois, eu comecei eu jogava, eu ia para casa de um amigo e a gente jogava lá um jogo chamado Doom. E aí eu gostava muito, saía até com medo, né? Porque eu saí da casa dele e tal, não sei o que, com esse jogo. E eu fiquei com medo, falei, pai, de pedir o meu pai mais para comprar um computador de novo, né? E eu falei, pai, faz o seguinte, depois de muito tempo, eu falei, pai, pode comprar um computador para mim? Parcelar, naquela época eu parcelava um monte, né? Um computador, 41, era 2 anos e tal. Pode comprar um computador para mim? E eu vou dar um jeito para te pagar. E aí ele comprou, né? Nem acreditei. Aí eu comprei o computador, com 14 anos de idade, comprei 5 livros
DOS, Windows, que era 3.1, alguma coisa assim, e o Word. Excel não lembro, acho que o Word. E eu comecei a devorar esses livros, ir com o computador, ir estudando, e tinha que pagar as parcelas. E aí o que eu resolvi fazer? Dar aula particular. Dei aula particular de informática. Comecei a dar aula de particular de informática. Só que eu sempre fui meio abusado nesse aspecto. Eu dava aula particular já para o pessoal que tinha uma certa condição. Tá? Que, tipo, piloto de avião. Isso acredito se quiser, 14, 15 anos, estava dando aula. E ajeitava computadores, formatava a máquina, negócio de vírus, etc e tal, enfim. Foi meu primeiro passo do empreendedorismo. E se a gente parar para perceber, e aí eu consegui pagar as parcelas, né, desse computador, que esse papai foi lá, financiou um computador, eu comprei o computador, os livros, e comecei a dar aula, e com as aulas eu começava a pagar as prestações. E assim foi a forma que eu comecei a empreender. Começou a dar muito certo, porque aí médicos me chamavam, uma indicação atrás da outra, e eu cobrava caro pelas minhas horas aulas. Acho que isso eu comecei sempre assim, sempre me valorizando. Na verdade, eu sempre acreditei que você se valoriza mais quando o preço que você se expõe. Você bota o seu valor e você simplesmente se valoriza mais. Então você vai cobrar um serviço, você cobra um serviço um pouco maior, o cara fala, pô, esse cara deve ser bom. E esse é um gatilho inconsciente, de que quanto mais caro, tecnicamente, é melhor. Isso é inconsciente. Bom dia, Torinelli, bom dia, Patrícia. Fotografia SW, muito bom dia. Né? Estamos falando de um tema, Alex, muito bom dia. Cara, estamos falando de um tema muito bacana, né? Como empreender sem tirar dinheiro do bolso. Então, são esses pontos, né? O pontapé inicial da pessoa que tem medo de empreender e o outro cara em contrapartida que é ousado, vai correndo risco e está tudo bem. Principalmente quando ele é solteiro, ele pode fazer isso, ou mora com o filhinho de papai, pega empréstimo, pega cheque especial, vai empreendendo. Às vezes dá certo, às vezes não. Enfim, nós vamos falar algumas histórias em relação a isso. Bem, essa foi a forma que eu comecei a empreender. Se a gente parar para perceber, eu comecei a empreender com 14 anos de idade sem ter nenhum real. Eu pedi entre aspas, um empréstimo ao pai. Né? Isso é normal, né, para o cara de 14 anos de idade. Mas mesmo assim, interessante que meu pai financiou esse computador e as prestações eu pagava com as aulas particulares porque eu usei o computador, eu comprei os livros juntos e comecei a estudar e engolir aqueles livros lá, que tinha um livro que era gigante do Windows, desse tamanho. Eu falei, nossa. E aí eu engoli, comecei a... Aí, por engolir, eu acabei ficando bom na informática e ajeitar computador, configurar, começou a fazer uma parte do serviço também. Então, essa prestação de serviço hoje em dia, que você vê, é uma forma de empreender com um custo muito baixo ou nenhum custo, tá? Mas nós vamos chegar ao zero, ok? Bem, então vamos falar aqui agora, sem mais delongas, quais são as formas que você pode empreender sem gastar nenhum, na verdade, sem tirar nenhum dinheiro do bolso, ok? Então vou dar um exemplo, de exemplos reais, tá? Inclusive, se vocês tiverem ideias, podem colocar aqui também, tá? Professor Eberson Rosa, muito bom dia, tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, falar da sua ideia para geral, para todo mundo. Você tem uma boa ideia, vamos supor, você tem uma boa ideia, você já está cansado de ouvir, mas fica comigo porque tem várias outras, tá? Eu numerei aqui, está até na minha frente aqui para não esquecer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 formas de empreender sem tirar dinheiro do bolso. Primeira, falar da sua ideia para todo mundo. Você tem uma ideia e aí começa a cultura, principalmente do brasileiro. Cara, não, se eu falar essa ideia, o cara vai copiar a minha ideia e vai fazer. Então eu não vou falar, não vou compartilhar. E aí você vai morrer com essa ideia dentro de você. Falo isso porque é o seguinte, quando você tem, lógico, você pode não sair abrindo a boca para todo mundo, vai por outro lado. Se você sabe que aquela pessoa tem uma certa condição, conversa, dialoga, passa a ideia. Eu sou um cara que eu tenho que parar com isso, né, por questão de foco. Mas eu sou um cara extremamente empreendedor o tempo todo. Então eu escuto qualquer coisa que eu escuto, gera oportunidade. A ideia da pessoa, se eu tivesse braço, ou seja, mais equipe,
eu diria, pô, isso aqui é uma ideia boa, dá vontade de ser sócio da pessoa, mas eu não avanço. Por causa de tempo mesmo. Quando eu saí do Rio de Janeiro e vim morar em Pomerode, boa parte não, toda a equipe ficou por lá. Então a gente aqui também está reestruturando e tal, a gente tem gente lá também, mas enfim, aí não é a mesma coisa, né? Eu tinha um escritório com o pessoal trabalhando, cheguei a ter 21 pessoas ali na minha frente, né? Na minha frente, o escritório como um todo, e aí é bem diferente agora. Até porque eu estou buscando mais qualidade de vida. Tem umas coisas assim, esse é outro papo, é outro tema. Mas vamos lá, falar a ideia para geral. Quem fez isso? Steve Jobs. Steve Jobs é uma experiência bem em relação a isso. Ele teve a ideia e saiu batendo porta para quem comprava a ideia dele. E aí nasceu aí a Apple, né? Que foi exatamente pelo fato de ele verbalizar a ideia dele para um monte. E aí teve um que foi lá e pum, toma, eu te dou aqui. Então, se você tem uma boa ideia, compartilha. Porque se você não compartilhar, você vai morrer com ela. E se você não tem dinheiro, é uma grande oportunidade de você ter uma pessoa. Eu tive experiência como pessoa, como característica comportamental, de ousar, de correr risco, de fazer as coisas acontecerem, coisas do tipo que é do meu perfil de padrão de comportamento, de chegar a bilionário, falar assim, eu quero entrar de sócio com você e tal. Bilionário mesmo. Só que ele queria que eu queria vender a empresa e ele queria que eu não saísse da empresa. Então também não fazia muito sentido para mim. É como se quando você vende também a sua empresa para uma sociedade, para um investidor, você acaba virando, e ele queria ser majoritário, ou seja, acima de 50%, você acaba sendo empregado do investidor. Eu penso assim. Mas é legal, porque, por outro lado, a sua empresa cresce, porque você tem uma pessoa que está te cobrando. Você é dono da empresa, tem uma pessoa cobrando. Então, foi o Steve Jobs, não foi demitido da própria empresa que ele criou, enfim. Então, fala para todo mundo. Essa é a dica número 1, tá? Bom dia, Fabi, bom dia, Lili. Dica número 2. Qual outra forma de empreender sem gastar nenhum real? Você tem uma ideia, você tem um negócio, e eu tenho o chamado crowdfunding. Crowdfunding é exatamente a doação coletiva. Né? Você expõe isso, existem alguns sites como Catarse, por exemplo, tem outros também, que você entra lá no Catarse e você joga lá a sua ideia de empreendimento. Você determina um valor, né, que atingindo aquele valor, você vai abrir o negócio, vai executar o seu empreendimento e quem fez a doação, você tem lá, retribuição, né? Até um valor X, eu vou te mandar um vídeo de obrigado. Ao valor Y, eu vou te mandar uma carta assinada por mim. Ao valor Y, eu vou te convidar para a inauguração, entendeu? Então, era uma retribuição. Caso muito famoso disso daí, apesar de que a priori talvez não precisasse, foi a Bel Pesce, né? Que ficou famosa em relação a isso, com um cara que ganhou qual foi aquele programa de comida, né? Esqueci o nome agora. Ele ganhou aquele lance do melhor cozinheiro, esqueci o nome agora, Masterchef. O cara ganhou o Masterchef, a Bel, uma empreendedora, lançou isso num crowdfunding e aí tomou umas pedradas porque eles tinham condições financeiras, mas enfim, eu se fosse ela não teria desistido, é uma opção de cada um que quiser fazer um investimento. Então o crowdfunding, Catarse, é um exemplo. Bom dia, meu amigo Léo, tudo bem? Seja bem-vindo. Tá? Então o crowdfunding é uma das formas de você colocar lá para usar o dinheiro dos outros para abrir o seu negócio. Tá? Pesquisa aí, crowdfunding. Catarse. Caso você digita Catarse no Google, você vai ver. Tá? Tem outros também. Terceira forma de como empreender sem tirar dinheiro do bolso é o chamado sócio operador. E todas essas pessoas que eu estou falando, todas elas, eu acho que todas elas até agora têm uma experiência vivenciada que eu vi e tal. Sócio operador é outro. Eu tive uma loja, um comércio de vinhos e cervejas especiais, né? Era meu hobby, né? Embaixo do meu escritório, num shopping. E como é que isso surgiu? Uma pessoa que era fera em relação a
a lidar com pessoas. O cara era muito bom para lidar, sabe? Extremamente simpático, atendimento perfeito. Que era o vizinho nosso lá, assim, né? Que 5 quadras era meu concorrente. E aí, um cara, em contrapartida, tinha um cara que era investidor, o cara era prático de navio, não sei se vocês sabem, isso dá para ganhar mais de 100 e poucos mil por mês para pegar os navios e encostar, né? Então, esse cara, que era cliente desse lugar, falou assim, cara, eu viro seu sócio e dou o dinheiro. Então, o cara se tornou chamado sócio operador, ou seja, ele operava, ele faz a coisa acontecer, só que tem um cara que foi lá e, pum, injetou uma grana nele porque ele acredita. E olha que é legal, né? Ele acredita no empreendedor, na característica comportamental daquele empreendedor. O cara é ousado, aquele cara corre risco, aquele cara que lida bem com as pessoas, é um cara de qualidade, é um cara pontual, enfim. Então, se eu acredito nele, estou com o dinheiro sobrando, eu acredito que é mais fácil dar dinheiro para ele, para o negócio dele, me tornar sócio dele, do que pegar o dinheiro e colocar numa poupança, né? Na verdade, isso, nossa, é um monte, né? Então, quem tem dinheiro mesmo, dificilmente para o dinheiro da poupança. Então, ele acaba fazendo esse tipo de investimento. Então, o sócio operador é isso. Você é muito bom em algo, você tem uma competência muito boa, você tem uma boa ideia, você tem um bom diferencial, e aí você fala assim, cara, olha, eu faço acontecer, só que eu estou precisando de 100 mil reais para abrir, entendeu? E a gente vira sócio meio a meio, você não precisa nem aparecer. Tá? Então existem aí um outro tema sobre o modelo de ter sócio ou não ter sócio e a forma de rentabilizar isso, inclusive para aquele sócio que não trabalha. Tá? Existem formas e relações disso muito justas, inclusive, para o cara também depois não se arrepender e falar, pô, eu que trabalho aqui, tudo, eu que dou duro aqui, e na hora depois eu tenho que rachar o dinheiro. Ser humano é fogo, ele tem esse detalhe, né? Bom dia, Miss, bom dia, Clique Fotografia. Vamos lá. Número 4, quarta forma de você abrir um negócio sem tirar dinheiro do bolso. Bem, óbvio que eu não poderia deixar de falar dessa opção também, que é o empréstimo bancário. Né? Eu não estou dizendo que é a melhor forma, eu estou dizendo que existe essa forma. Tá? Clique Fotografia, bom dia. Então, assim, vamos dar um exemplo bem prático de quem pegou, se eu não me engano, 25 mil reais do cheque especial e virou bilionário. Você conhece? Dá para colocar o nome dessa pessoa aí, que ficou bilionário, muito bom dia, Magro. Bilionário pegando 25 mil reais de cheque especial. Então, enquanto você pensa quem é, colocar o nome aí que eu já vou falar, mas essa é uma forma. Então, é a quarta forma de você empreender sem tirar dinheiro do bolso. Você acreditar naquilo mesmo, você ter muito sangue nos olhos, porque tem que ter sangue nos olhos, você vai pegar dinheiro do banco para fazer o negócio. Agora, não é recomendável, na minha opinião. Eu vejo muita gente, na verdade, acreditando no negócio dela do nada. Eu vou dar o exemplo da paleteria mexicana. Lá na cidade, quando abriu a primeira paleteria, que em 6 meses, bum, explodiu. Eu me lembro de ter dado uma palestra pelo Brasil, e eu falei, cara, eu estou vendo que isso vai explodir. E explodiu, da mesma velocidade que abriu, da mesma velocidade que fechou. Né? Então você tem que ter, aí o que eu estou querendo dizer, tem gente que ia a banco para pegar empréstimo porque, cara, vou abrir uma paleteria mexicana porque está dando certo. O que está dando certo? Está dando certo porque você está vendo um monte abrindo? E eu me lembro quando eu perguntei, como consultor na época da empresa, eu perguntei era vizinho, a paleteria era vizinha da minha loja de vinhos e cervejas e brusquetas. Eu tinha uma brusqueteria com vinhos e cervejas especiais, era o meu hobby, tá? Não era o meu negócio principal. Embaixo do shopping, loja de rua. E tinha a paleteria mexicana do lado. Eu entrei lá, cara, gente boa pra caramba, né? E eu perguntei para ele, cara, uma curiosidade, quantas paletas você precisa vender para pagar atingir o seu ponto de equilíbrio, ou seja, receita e despesa igual a zero. Quantas paletas eu tenho que vender? Alexandre, não sei te dizer. Aí é onde está o X da questão, quer dizer, o cara não sabe dizer, mas ele pega dinheiro emprestado do banco. Eu não sei, tudo bem, tem um espírito aventureiro na característica de comportamento, mas isso aí não é para ser assim, né? E aí, bem, já que vocês não falaram o nome da pessoa que atingiu,
que pegou 25 mil reais e virou bilionário, Flávio Augusto, né, da WhatsApp. Ele pegou 25, morava no Rio de Janeiro, não tinha uma condição, você pode conhecer a história dele facilmente aí pesquisando, e ele montou o curso de inglês WhatsApp. Né? Ele criou, inclusive os livros dele, tem 2 livros chamados Geração de Valor, né? Então, se você parar para perceber nesse nome Geração de Valor, fez todo sentido. O que ele fez? Ele franqueou a WhatsApp, criando um monte de WhatsApps no Brasil. Né? E aí passou a ter valor a marca WhatsApp. E aí o que aconteceu? Ele vendeu por milhões. Milhões. Se tornou milionário. Depois ele foi para os Estados Unidos e comprou um time de futebol, acreditando em investir no futebol. Bem, essa não é a minha praia. E ele fez isso. E aí depois ele tinha vendido. E aí depois ele comprou de novo a WhatsApp. Né? Então, enfim, hoje o cara é bilionário. E ele começou com um cheque especial de 25 mil reais do banco. Tá? Então, isso dá certo sempre? Cara, na maioria das vezes sabemos que não dá certo. Ainda mais agora com as taxas extremamente abusivas. Então, não é uma recomendação. Estou falando das formas que você pode empreender sem tirar dinheiro do bolso. Tá? Essa é uma delas. E estou falando de história de sucesso em relação a isso. Né? Quinta forma. Essa eu acho hoje... Essa eu recomendo. Essa eu acho bem fácil, bem simples. Quer dizer, para mim é simples, mas assim... Dá para pesquisar no Google, não é difícil. Eu, inclusive, já fiz uma live, tem uma live, inclusive as lives estão no meu YouTube, tá? Todas elas, essa é a 9ª, todas elas já estão lá. Então, eu coloco geralmente 1 ou 2 dias depois, alguma coisa assim. Então, tá lá. Em uma das lives eu falo lá como começar a empreender no mundo digital. E aí, tá aí uma forma de você empreender sem tirar R$1 do bolso, que é se tornar o chamado afiliado do mundo digital. Então, assim, o que é o afiliado? O afiliado ele tem uma plataforma, chama-se Hotmart. Você vai nessa plataforma, você se cadastra lá gratuitamente, você vê os produtos digitais, normalmente digitais, que estão à venda, e-books, cursos online, vários tipos de conteúdo como esse, planos de assinaturas e tal, e você pede o chamado afiliação. Você clica no botão e fala assim, pedir afiliação daquele produto. Inclusive lá você tem um que a gente chama de mercado com temperatura, ou seja, o que é temperatura? A temperatura máxima é 150 graus. Significa que essa pessoa está vendendo muito. Então, tecnicamente está vendendo muito, tende a ser um bom produto ou tende a ter uma boa página, um bom marketing que está gerando venda. Então, você pegar esses top mercados, de 150 graus, por exemplo, e pedir afiliação. Vou dar um exemplo. Então você pede a afiliação de um plano de assinatura de automação do Instagram, exemplo, né? Eu sou afiliado. Então, Alexandre, eu queria fazer uma automação, melhorar meu Instagram. Cara, tá aqui, ó, esse produto aqui, um produto que eu uso, óbvio, eu uso para poder indicar. E você indica através de um link. Esse link é exclusivo seu. Então você indica para essa pessoa. E quando essa pessoa faz a compra, o dinheiro automaticamente entra na sua conta desta plataforma Hotmart. Então, esse é um exemplo de empreender, na minha opinião, extremamente, mas extremamente fácil. Eu estou falando assim, fácil, o que é fácil? Fácil é você abrir, ver, pedir a afiliação e eu diria para você que em 10 minutos você já vira um empreendedor digital. Pronto. Aí você depois... com os links de afiliação, aí você só tem um tempo de esperar o dono do produto te aprovar como afiliado. Tá? Então, só essa linha de tempo, pode ser que seja na hora, como pode ser demorar um pouquinho, pode ser que ele não te aprove. Tá? Cada produtor digital tem as suas regras. Ok? Eu, por exemplo, eu tenho produtos digitais, o cara quer ser meu afiliado, se eu vejo que ele é novo, ele é recente, que ele nem preencheu o cadastro completo e tal, porque você vai ganhando medalhinhas lá dentro da plataforma. Se não tem medalha, não preencheu nada, eu não aprovo. A não ser que ele me procure, ali tem informações para ele procurar, e me diz o que vai fazer com essa afiliação. Tá? Então, essa é uma forma que eu recomendo. E o mercado em si fala, mas pô, eu vou divulgar na automação de Instagram e tal, não é minha praia. Cara, tem tudo lá dentro.
Então vamos supor, se você tem um grupo de WhatsApp de médicos, de dentistas, por exemplo, lá tem curso para você atrair cliente para dentista. Exemplo. Então você imagina, você vai lá, pô, normalmente você também seria um dentista. Você compra, ou não obrigatoriamente, mas busca conhecer um pouquinho o produtor, olhar a página de venda, ver as informações lá, e aí depois você coloca no grupo do WhatsApp e indica esse amigo. E aí ele compra, você ganha. Olha que legal. E isso é um empreendimento, né? Você está empreendendo de forma digital, né? Você pega ali você pega esse dinheiro e reinveste. Como? Campanhas, anúncios em Facebook, coisas do tipo, você pode expandir. Esse é o lado da afiliação digital. É bem simples, trabalha de casa, não tem risco. Não é legal, não tem risco. A não sei que você usa anúnciozinho, mas se você for indicar, você não tem risco. Se quiser colocar dentro de grupos de redes sociais que falam sobre aquele assunto, por exemplo, do dentista que eu falei, você já pode colocar. Ok? Então essa é a quinta. Agora vamos à sexta forma de você empreender. Cara, legal são quando eu comecei a traçar isso, foi legal ver as histórias das pessoas de sucesso com esses cenários, né? Não coloquei afiliados, tem afiliados que ganharam milhões, tá? Milhões mesmo, acima de milionário. Um, dois, três, quatro, cinco. A sexta forma de você empreender sem tirar dinheiro do bolso é pegar um empréstimo, não para o banco. Você pode pegar, tem vários exemplos aqui. Vou dar dois exemplos bem interessantes, né? Teve um caso que, se não me engano, esse cara já virou palestrante, né? Ele era morador de rua, ele era morador de rua e famoso, eu esqueci o nome dele. Alguém quer qualquer coisa me lembrar aqui, me ajuda. Ele era morador de rua, a mulher dele, também na rua, estava passando mal e precisava de um remédio. E aí o porteiro de um prédio viu isso e deu dinheiro para o cara ir lá comprar o remédio para a mulher. Só que ele não comprou o remédio para a mulher, ele comprou balas. Ele comprou balas e foi para o trânsito começar a vender as balas. O que ele fez? Obviamente, ele duplicou, comprou a bala e no final do dia trouxe o remédio também. E aí ele começou a vender bala, e aí ele montou uma barraquinha no centro do Rio de Janeiro e começou a vender bala, mas olha a pegada, né? Uma das coisas que chamou bastante a atenção dele. Eu não me lembro o nome da rua, sei exatamente onde ficava, mas eu não me lembro o nome da rua. É lá no centro do Rio, uma avenida grande e tal, e muito movimentada. E ele ficou bem na esquina, assim. Só que ele, por exemplo, estava chovendo, as pessoas estavam do outro lado lá, ele ia com guarda-chuva ajudar a pessoa a atravessar. E passava na barraca dele com toldozinho e tal, sei o quê. Tipo, parava ali, porque ele tem que ficar com guarda-chuva, né? Então ele atravessava, a pessoa estava na porta da barraca dele. Cara, quem não vai comprar uma bala, pelo menos? Depois ele lançou uma coisa muito interessante com as pessoas que estavam lá. Cara, ele fez um tipo disque WhatsApp, um disque pedido. E as pessoas faziam pedido das balas para ele no centro da cidade via WhatsApp. E ele começava em determinados momentos ali, acho que aí ele e a esposa dele levava a encomenda, as balas, olha, os bombons e tal, a ponto de chegar aí, obviamente, se tornar famoso pelo atendimento, pela carisma, né, pelo empreendedorismo e ter dado uma entrevista na televisão. O cara parou com o carro na porta do negócio lá e chamou ele e começou a fazer entrevista. Saiu no jornal primeiro. Saiu no jornal, aí boom. Aí foi boom, porque a história de vida do cara era fantástica. Quando se conta histórias conectam pessoas. Então, se você comprava bala com aquele cara ali, você parava de comprar bala ali e ia comprar todo mundo lá. Então, ele começou a ter fila, né? Enfim, hoje o cara ganha, se eu não me engano, já é milionário. Ele ganha dando palestras para falar exatamente isso, parte disso que eu estou falando para você. Fala errado e tal, e tá tudo bem, ele sabe disso. Então, o que é uma lição de vida e é um foco no empreendedorismo. Então, um cara que veio da rua, tá? Então, eu acho muito bacana essas histórias, ou seja, esse empréstimo. E um outro cara que é muito meu amigo, eu só não posso citar o nome dele, ele tem livro, inclusive, escrito a história de vida dele,
O cara saiu do sul, né? Algumas pessoas talvez aqui já vão até identificar quem é a pessoa. O cara veio do sul, foi para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma estrada que vai para a região dos lagos. Então, na região dos lagos, lá que é Búzios e tal, Cabo Frio, vive muito cheio, né? E ele veio do sul sem nada, ele pegou tijolo, começou a montar tijolo na beira da estrada e vendendo o churrasquinho, espetinho, churrasquinho no engarrafamento. Cara, o cara hoje, vou rapidamente passar assim, ele tem 4 restaurantes. 1, 2, 3, 4. 4 restaurantes, mas assim, restaurantes top de linha. Dentro dos 4, 2 rodízios, um à la carte, especializado em carnes, né, de alta qualidade, e outro de buffet. Enfim, o cara dentro da única cidade, ou seja, o cara explodiu. Virou livro, não sabia ler e escrever. Então, assim, deu um pontapé inicial com um tijolinho ali em cima da mesa, entendeu? E aí você pega ali emprestado ali, dá alguma coisa, segura ali alguma coisa, pega a carrinha, vende lá, paga e vai. Isso tem demais, né? Se você chegar hoje em São Paulo, na 25 de março da vida, e bater a porta lá e falar assim, posso pegar tuas balas aqui para vender no trânsito, depois eu te pago? Isso é o que mais acontece, né? Alguns voltam, outros não, mas a maioria sim, claro, até para poder manter crédito naquela praça. Então tem muita história de empreendedorismo que começou de sucesso, sem ter que tirar dinheiro do bolso. Outra forma é o que nós chamamos de investidor anjo. Tá? Muito bom dia, Supermercado, GH Gestão, Márcio, Surian, muito bom dia. Então, outra forma é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ª forma de você empreender sem tirar o dinheiro do bolso. Investidor anjo, né? Existem programas como, por exemplo, Shark Tank. Não sei se vocês viram, se não vale a pena, no empreendedorismo, muito legal. Onde a pessoa vai lá, solta a ideia e as pessoas investem. Tá? Mas tem um detalhe. O investidor anjo é isso. O cara vai lá, dá uma ideia, ele compra essa ideia ou não. Na verdade, esses investidores, eu vou até corrigir um pouquinho, porque tem gente que faz isso? Tem. Né, compra a ideia, mas assim, na maior parte das vezes esses investidores já colocam em um negócio que já existe, que já esteja funcionando, que já está bombando, tá? E esse investidor, sabe qual é o maior barato desse investidor anjo? É que ele não é o dinheiro, tá? Não é o dinheiro. Achei super legal aqui que eu estou aqui falando com você, acabei de ver aqui a mentoria da Espanha, a menina acabou de fazer, o dinheiro deve chegar para você dentro de algumas horas. Esse mundo digital é fantástico, né? Fico feliz pra caramba. Entendeu? Então, eu não sei nem se ela está aqui, né? A Mara tá sempre participando das lives aqui comigo, enfim, a gente está fazendo essa mentoria. Tá? Agora, então esse investidor anjo, ele gosta de colocar o dinheiro em algo que já existe, que tem resultado, e tudo mais. Geralmente é um dinheiro de alavancagem, né? Ou seja, eu quero franquear o meu negócio. Isso é um exemplo de alavancagem. E aí, um estudo de franqueabilidade, fazer o processo de franquia não é barato. Então, muita gente vai lá. Quando o investidor acredita naquele negócio, ele investe. Agora, mais do que acreditar no negócio. E aí mais do que acreditar no negócio. Eu te digo que mais do que acreditar no negócio, ele acredita na pessoa que se apresenta. Ele acredita no sangue dos olhos da pessoa. Ele acredita que você é capaz, que você vai conseguir. Se você chegar lá e fazer uma apresentação chamada pitch de vendas, num Shark Tank da vida e falar, oi, tudo bem? Eu tenho aqui um produto que eu acho muito bacana, que tem ajudado muitas pessoas. Porém, eu acredito, olha a verbalização, né? Eu acredito, o cara às vezes mostra um pouco de dúvida também no tom de voz. Então, infelizmente, tem que ser firme, né? É o que eu costumo brincar, que você vai pedir o visto americano, vai ser negado dessa forma. E se der uma gaguejada, também vai ser negado. Então, assim, o investidor anjo, ele investe mais na pessoa do que no negócio. Agora, vamos lá, vamos aproveitar deixa. Que tipo de negócio ele gosta de investir? Aquele que, primeiro, você tem que estar dedicado 100% no negócio. Segundo, você tem que ter
O produto tem que ter escalabilidade, ou seja, ele tem que ver que aquilo cresce, pode crescer. Vou dar um exemplo perfeito de escalabilidade, aplicativo de celular. Se o aplicativo promete algo fantástico, que atende à necessidade do mercado, e, cara, isso é o boom, na minha opinião, porque é escalável, né? E acaba o aplicativo ganhar, você vê o Instagram que em 3 meses nasceu em 3 meses e vendeu por milhões. Então, Instagram, né? Onde nós estamos nesse momento aqui. Ok? Então, essa é outra forma de você abrir o teu negócio sem usar dinheiro do bolso. Você tirar o dinheiro do bolso. Uma outra forma, que aí é o que eu falo, tem muito empreendedor, que eu falei lá na frente, né? Logo no início. Tem muito empreendedor que se torna empreendedor por necessidade, por falta de opção. Porque está sem emprego, porque não consegue emprego, ou quer dar uma vida um pouco melhor e a educação que ele tem não permite, de repente, trabalhar numa gestão, ganhar muito dinheiro, pagar um colégio particular, um plano de saúde. Então ele acaba se tornando empreendedor por falta de opção. E aí começamos esse conceito da prestação de serviço. Eu não sei, lá no Rio, lá em Niterói, onde eu moro, aqui não, em Pomerode não acontece isso, mas, cara, tem gente que toca a campainha. Meu pai, né, mora numa casa lá, bem movimentada, toca a campainha e fala assim: tio, tem 10 reais aí para eu comprar comida? Tio, tem não sei o que. Então, assim, sabe o que eu acho engraçado? Que o cara não toca a campainha e fala assim: tio, me presta a vassoura para eu varrer sua calçada? E é onde eu quero chegar com isso? Que essa é uma forma de você ganhar dinheiro, estou falando de formas, tá? De você ganhar dinheiro prestando serviço, né? E depois, tecnicamente, receber. Eu achei super bacana aqui em Pomerode, quero parabenizar que eu achei super bacana. Aqui tem um problema de locomoção, né? A locomoção pública é muito complicado, um ônibus. E eu acho que isso faz parte da estratégia da cidade, para 32 mil habitantes, não explodir e tal, não sei o quê. E tá tudo bem. Que é fazer até propaganda de graça para eles aqui, ó, Pomer Bike. Achei super bacana. A pessoa comprou uma bicicletinha, né? Cara, comprar bicicleta, você vai ali, pega empréstimo, parcela, faz alguma coisa assim, é mixaria, né? O cara comprou a bicicletinha, colocou aquelas caixas de entrega atrás, botou. Mas o que mais me chamou a atenção, eu acho isso show de bola, é a apresentação. O cara botou o uniforme é uma blusa laranja com a marca, já marca atenção, com capacete, sabe? Uma foto com a caixa de entrega e a bicicletinha. Cara, então você quer uma coisa aqui que tem um problema de locomoção, você liga para ele vai lá, compra um sanduíche, por exemplo, e traz para você. Pomer Bike. Achei super bacana. Isso é empreendedorismo, prestação de serviço. Né? A cidade é, de uma certa forma, aqui no centro, ela é pequena, dá para você brincar aí de bicicleta. Obviamente deve ter a limitação de entrega, mas eu acho fantástico e, na verdade, parabenizo muito isso. Eu vou aproveitar essa deixa, eu me lembrar de uma pessoa, assim, um caso, que eu acho fantástico do empreendedorismo, sabe? Você tem um empreendedor, já que o pai passa a empresa para o cara, então todo mundo sabe que já normalmente não dá o mesmo valor, não tem o mesmo resultado, coisas do tipo, né? E tem aquelas pessoas, tem um caso aqui, eu confesso que eu não tenho visto mais. A cidade tem uma cidade chamada vizinha que chama-se Timbó, tá? Então, os domingos, meu banco é Itaú, não tem Itaú aqui na cidade de Pomerode, então eu vou na cidade vizinha. Relacionamento meio do Rio de Janeiro e tal, assim. E aí, domingo, às vezes, pego a estrada para ir lá sacar dinheiro. É 15 minutos. E no meio da estrada, o que me chama a atenção foi isso. No meio da estrada, de domingo, meio-dia, uma menina, um banner bem feito, bota uma cadeira, bota lá uma travessa e vende, se eu não me engano, é cocada. Tá? Enfim, provavelmente ela faz a cocada e ela mesma vai vender na estrada no domingo. Numa estrada, isso é que me surpreende, numa estrada que não tem movimento nenhum no domingo. Quem conhece Pomerode para Timbó sabe que domingo não tem movimento nenhum. Eu falo, cara, agora de uma certa forma você pode perguntar assim, mas por que ela não vai para um lugar que tem movimento? Acredite se quiser, nessa estrada não passa ônibus, tá? Então é o que ela tem.
e ela encosta lá. Eu confesso que eu nunca parei para conversar, tenho muita vontade de fazer isso, porque eu admiro essas pessoas como empreendedoras. A Sheila conhece, né, Sheila? Não sei se você já viu. Que você mora próximo aí, né, da estrada. Cara, é fantástico, só que a Sheila tem 2 carros, né, se eu não me engano. Enfim, é fantástico esse lado do empreendedorismo, sabe, da pessoa. Eu admiro muito essas pessoas. E elas, cara, e aí, sabe o que é engraçado? Essas pessoas têm o espírito empreendedor. Essas pessoas têm a característica comportamental para empreender. Elas, infelizmente, não têm conhecimento. Eu cheguei a conversar com o prefeito aqui de Pomerode um pouco sobre isso. Eu sou um pouco apartidário, não gosto de me meter muito na política mais hoje em dia. Já foi há muitos anos atrás, sim, mas hoje em dia não. Ainda mais do jeito que está, né? Perdão, estou meio gripado mesmo. Então, assim, eu sou meio partidário. Então, eu cheguei a comentar com ele sobre uma escola de empreendedorismo da cidade para pegar pessoas como essa. Essa pessoa, se tu dá um treinamentozinho para ela, cara, ela bomba. Por isso que eu tenho vontade de parar o carro lá. Mas não é, agora confesso que não tenho ido lá aos domingos mais. Mas é muito legal ver. Esse é um exemplo do que eu falei dessa prestação de serviço, né? É o que tem na hora. E tem, como eu te falei, como o cara do churrasquinho, hoje com 4 restaurantes de primeira, com, sei lá, mais de 200 funcionários ao total dos 4, e bombando, tá? Eu fico muito feliz em ver empreendedores dessa forma crescendo, e o cara não sabia nem ler e escrever, hoje ele já sabe. Ok? Número 8. Não, essa foi a número 8, né? A última é interessante, né, que eu separei aqui, estou falando até por mim mesmo. Imagina o seguinte, só imagina, tá? Não estou dizendo que é fazer não, mas imagina o seguinte, uma forma, né? Você tem algo, esse exemplo da bala, o cara não tem dinheiro. O cara, num banco hoje em dia, se você não tiver restrição, por exemplo, né? Mas se tiver, tá aí, dado também as outras opções. Eu vou resumir, para quem chegou aqui, vou resumir quais são as 9 opções. Tá, no final, a gente sabe que daqui a 10 minutos o Instagram vai me derrubar, né? Então, assim, a última opção. Você imagina um cheque especial. Você tem lá, sei lá, R$1.000 cheque especial. Eu acho que você abre a conta e já ganha isso no mínimo, né? 1.500, 2.000. Aí você vai lá e pega de manhã cedo, 8 da manhã, você saca o dinheiro, R$1.000. Vai lá, compra não sei o que, exemplo, tá? Tô dando exemplo. Vai lá e aí você vende essa coisa. E no final do dia, você pegou o cheque especial, R$1.000. No final do dia, à noite, você deposita esse dinheiro. Tá? Pode ser à noite, o banco fecha às 4, 3 horas da tarde aqui, mas assim, se você transferir, desde que o dinheiro esteja lá no fechamento, sabe quanto você vai pagar por isso? 0 do banco, 0. Isso muito acontece que a gente chama de alavancagem no mercado da Bolsa de Valores. Eu fui operador da Bolsa para o meu dinheiro. Eu operei, sou analista gráfico, mas não tirei a prova, porque não era a minha intenção viver disso, mas estudei bastante para isso. Sou analista gráfico, então você tem a operação da Bolsa, já teve casos da Bolsa de Valores, então você abre sua conta numa corretora, e essa corretora ela disponibiliza um dinheiro lá para você, se você quiser pegar e usar. Você tem que devolver ele em um período no final do dia, tá? Você tem isso daí. E faz 3 anos que eu não opero. E aí, eu já fiz casos de ter muito dinheiro lá, que não é meu, que é do banco, que eu peguei o dinheiro de manhã cedo, joguei na bolsa, operei na bolsa, fechei a venda, e aí eu fico só com lucro, o dinheiro devolvido para o banco, eu não pago absolutamente nada, a não ser taxa de corretagem. E o imposto sobre o lucro. Sobre o lucro. Então, é ousadia, é loucura, não deixa de ser também, mas muitos empreendedores são loucos e alguns dão certo. Eu confesso que todas as vezes que eu fiz esse tipo de investimento extremamente alto, ou seja, pegar do que não era meu e fazer, e por que eu parei, inclusive, né? É porque, de uma certa forma, eu tinha medo até de infartar, porque é uma operação de bolsa de valores, não sei se você sabe, né? Mas no meu caso, a cada centavo que subia ou descia, eu ganhava 5 ou perdia R$5.000 nessas operações alavancadas. A alavancada era grande, né?
Então, isso dava medo, porque você tem que desceu, está perdendo 5, 10, 15, cara, vou sair da operação. Não é, pior que não é assim, se você fizer isso, aí você sabe que o gráfico vai te retornar, ele está dizendo isso, você tem que segurar a onda. Só que as pessoas não seguram, o emocional não permite. Inclusive, meu primeiro artigo depois que me tornei coach foi exatamente coach com foco em operadores da Bolsa de Valores, que o cara é analista gráfico, conhece o gráfico e tal, mas ele não consegue digerir essa perda, ele não aguenta e ele acaba saindo da operação sabendo que o gráfico vai entregar aquele resultado para ele, e aí quando ele sai da operação ele perde o dinheiro e as ações voltam. Ele fala, puta, por que eu não fiz isso? Então eu tive que digerir isso, não falar nada para a mulher naquele momento, mas todas as vezes que eu fiz essa alavancagem intensa, por sorte, por estudo mesmo, eu ganhei 100%. E a ponto de banco ligar para mim e me dar os parabéns. Eu fiquei super feliz com isso. E são operações que você... Eu falei de pegar de manhã cedo e devolver no final do dia. Nesse caso, eu não ficava 5 minutos, porque não dá, a emoção é muito grande para você aguentar o dia inteiro, você pode infartar mesmo. Então, eram 5 minutos. Era pegar, bum, viu que deu, e tu sai, e depois continua subindo, e você fala, poxa, por que eu saí? Mas faz parte, e isso é bem característica também do cara que muitas vezes perde dinheiro, tem muito dinheiro, perde dinheiro porque quer mais, e aí perde tudo, né? Cassino é um exemplo bem prático disso, né? E quando eu brinco no cassino, já fui chamado de Mr. Vegas, um apelido meu, porque eu ganhava um pouquinho no cassino, mas brincadeira, mas assim, brincadeira não, de brincadeira, né, mas ganhava, só que assim, chegava quando entrava no cassino, eu botava aquele dinheiro no bolso e falava assim, esse é o dinheiro que eu posso gastar, ou eu dobro ele, eu paro, ou eu perco ele, eu paro. E pronto, é para brincar, para se divertir. Né? Foi o que aconteceu na Argentina e no Uruguai, eu fiz essas brincadeiras. Tá? Agora, eu queria perguntar para você se faltou alguma forma do que eu falei que de repente você tem aí. Eu vou resumir as 9 formas que você pode empreender sem gastar nenhum real. Nós temos 6 minutos, então você já coloca aí, aproveita, dá um print nessa tela, me marca, isso me sinaliza que você está gostando, desse tema, que eu posso prosseguir, é uma forma de me motivar para acordar às terças e quintas cedo, para poder acordar cedo não, porque 7h30 já é tarde, né? Na verdade, 7 horas da manhã eu já levo as crianças para ir para a escola, então todo dia 7 horas as crianças já estão na escola, eu que levo. Tenho muito prazer de fazer isso. Mas é legal você marcar, dar um print, sinalizar, manda um joinha, para eu poder saber que estou no caminho certo, que essa é a linha de conteúdo que vocês querem também. E também, se for outros conteúdos, outros temas, pode colocar sua sugestão de temas aqui, é super bacana, tá? Para a gente estar junto em relação a isso. Então vamos resumir rapidamente as 9 formas aí, o bom dia Glauber, que acabou de chegar, Márcio, obrigado. Márcio, mas já está um tempinho já, né? O Glauber, então, assim, chegou na hora certa, hein, Glauber? Porque agora eu vou fazer só empacotar rapidamente em 1 minuto, te falar as 9 formas de você empreender sem gastar nenhum real, sem tirar dinheiro do seu bolso. E, lembre-se, esse conteúdo vai ficar na live durante 24 horas e depois vai para o meu YouTube daqui uns 2 dias, mais ou menos, alguma coisa desse tipo, às vezes vai no mesmo dia. Então vamos lá, primeira forma, rapidamente, falar, até porque o Instagram vai me derrubar em 4 minutos, falar da sua ideia para geral, ou seja, você tem uma ideia, se você ficar com ela, você vai morrer com ela. Se tiver oportunidade, fale, quando vai chegar no ouvido de alguém, essa pessoa pode acreditar em você e injetar. Exemplo prático, Steve Jobs fez exatamente isso. Segunda, crowdfunding, uma forma de doações coletivas, que você tem uma ideia, você coloca lá de algo que você vai empreender, e aí as pessoas fazem depósito em relação a isso, vai colocando. Acesse o site Catarse, por exemplo, tem outros também, para você ver como é que funciona o processo de crowdfunding. Uma famosa fez, a Bel Pass, com o cara que ganhou, na verdade foi um barulho em relação a isso, que o cara que ganhou o Masterchef, onde eles iriam abrir uma hamburgueria, tá? E depois desistiram. Terceira forma, sócio operador, você tem uma ideia, você é bom, você tem competência, você tem característica, você conhece bem o negócio, chega para o cara e fala assim, cara, me dá o dinheiro, deixa que eu faço, você vira meu sócio, não preciso nem aparecer lá,
E aí é tema para outra live sobre sócio, a gente pode falar sobre isso. E aí existem formas bem justas em relação até aquele operador, aquele sócio que botou dinheiro, mas que não trabalha, também tem uma forma bem justa de como remunerá-lo. Tá? A outra forma, o próprio banco, o Flávio Augusto da WhatsApp pegou 25 mil reais de cheque especial, virou bilionário, hoje é um cara bilionário, dono de time de futebol, o cara nos Estados Unidos, então assim, dono da própria WhatsApp vendeu e comprou de novo, tá? Então essa é uma outra forma. Outra forma de você empreender sem gastar nenhum real, que essa eu recomendo para quem quer começar sem nenhum investimento, sem trabalho e de casa, afiliado do mundo digital. Entra no site da plataforma do Hotmart, vê lá o mercado, quem está quente com 150 graus, pega a afiliação, pega o seu link e começa a indicar. Pesquise antes, né? Obrigado, Glauber. Sou consultor empresarial, conteúdo de primeira. Gratidão. Outra forma de você empreender ou aquele cara que pegou um empréstimo ali, né? Que o porteiro, que a gente comentou sobre o porteiro, que deu o dinheiro para um cara morador de rua para comprar o remédio para a esposa dele, pegou o dinheiro, comprou bala, começou a vender no sinal, replicou isso e tal. Depois chegou lá e comprou remédio para a mulher, abriu uma barraquinha, fez um processo diferenciado com guarda-chuva, carregando as pessoas, atravessando as ruas dela por causa da chuva, parava na barraquinha, começou a fazer entrega via WhatsApp dos produtos de bala para ele no centro do Rio de Janeiro. Hoje é um palestrante motivacional, história de vida muito bacana, está milionário, está arrebentando a boca do balão, todo mundo já conhece já também. Tá? Aquele cara que montou o tijolinho lá na beira da estrada, no meio do engarrafamento, começou a fazer o churrasquinho lá, pegou o churrasquinho, vendeu, pagou e hoje tem 4 restaurantes com mais de 200 funcionários, top de linha, o cara não sabia ler e escrever, então o cara é fantástico, o empreendedorismo é isso, muitas pessoas entram no empreendedorismo por falta de opção, ok? Investidor anjo, vai lá tipo Shark Tank, investidor anjo e dá a sua ideia e o cara investe. Geralmente esses caras querem que o seu negócio já esteja um pouco mais avantajado, mas o que ele vai investir não é no seu negócio, mas em você. Prestar serviço, como um vendedor de picolé, cara, tu vai lá, pega o picolé, vai na praia e começa a vender picolé, por exemplo, bate na porta, pega uma bicicleta, vai fazendo uma entrega, você já começa a empreender. A bicicleta tem que pagar? Tem. Você tem como conseguir emprestado? Temporariamente? Tem. Você tem como parcelar? Tem. Eu tenho 1 minuto para falar com você. E por último, o próprio exemplo de você pegar o dinheiro do mercado, né, do banco, do cheque especial e devolver no mesmo dia, você não paga absolutamente nada. Lógico, isso depende muito da ideia, da oportunidade. Tá? Então, se você gostou, tira um print dessa tela, me marca. Essas são as 9 formas que eu vi de pessoas que atingiram resultados positivos para atingir, para poder investir sem gastar nenhum real. Contei a minha história, essa live vai ficar aí para você ver como eu comecei também nessa forma do empreendedorismo. Comprando um computador parcelado pelo meu pai, com uns livros de informática, engoli e comecei a dar aula particular. Legal que o Instagram atualizou aqui, ele está falando que você tem 1 minuto e 52 segundos para acabar. Então dá para fazer essa brincadeira. Quero saber se fez sentido para você. Sim, faz um joinha aí, me sinaliza. Tá? Se faltou algum dessas 9 formas de ganhar dinheiro, achando, você podia falar disso daqui também, porque você consegue empreender sem gastar nenhum real. Então é bem interessante também, tá? Elô, bom dia, chegou agora. Vai ficar aí disponível 24 horas. 9, poderia ter até mudado o título, né? Poderia ter colocado aqui 9 formas de empreender sem tirar dinheiro do bolso. Mas enfim, não deixa de ser um bom título, né? Então, se faltou algum, coloca. Marca, compartilha para quem principalmente para quem está de mimimi. Eu vou ser muito sincero, eu não tenho muita paciência, não, vocês me desculpem. Eu sou Master Coach e tal, não sei o quê. Mas, gente, o que tem de mimimi, nossa, esse é muito desanimador. Então, assim, cara, manda esse vídeo para quem tem mimimi e manda ele chegar lá e fazer que nem a mulher lá que pega, faz a cocada, bota na beira da estrada num domingo, meio-dia, 1h, para quase nenhum carro que passa lá, porque essa estrada não tem condução. Isso é empreendedorismo, são pessoas que realmente têm a competência, característica comportamental de empreendedor, mas, coitado, alguns estão com falta de informação. Eu gosto de tentar compartilhar isso para chegar a essas pessoas também, para que essas pessoas possam ter um conhecimento, porque o conhecimento ajuda muito, gente.
ter o conhecimento para poder alavancar. Tenho 15 segundos, criatividade é a mãe do sucesso. É isso aí, Glauber, pensar nisso o tempo todo. Tá aí um belo tema também para a gente colocar. Tá bom? 5, bom dia, tenha um ótimo dia para você. Nos vemos na próxima terça-feira, 7h30 da manhã.